Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal da Teologia da Libertação. Eu vou fazer uma série de comentários hoje e começo agradecendo a todos aqueles que têm feito aqui uma série de comentários e de perguntas. Nem sempre eu consigo aí ter um certo tempo para ir respondendo. Nós também temos outras atividades e aí temos que dividir aqui com o trabalho. A ideia é exatamente essa, deixar um pouco acontecer para ir orientando segundo a interação. Então aqui vai algumas orientações gerais do que eu vou falar hoje nesta videoaula. A primeira questão é que a atividade da Teologia da Libertação, ela não tem uma espécie de central da Teologia da Libertação. Não existe, como existe nos grupos de outras, digamos, manifestações teológicas, dentro, por exemplo, do catolicismo, que se organiza em uma instituição que é centralizada e às vezes centralizadora e que acaba quase que prescrevendo um roteiro do que é aquele grupo e etc. Isso não acontece com a Teologia da Libertação. Ela não existe, ela não tem, digamos assim, primeiro que um credo explícito, assim, de estar escrito em algum lugar, um roteiro de 1 a 2 páginas, e tudo que for chamado de Teologia da Libertação tem que remeter àquele documento. Portanto, é muito mais uma forma ampla e difusa de fazer teologia, que preconiza exatamente o protagonismo das pessoas, o protagonismo das comunidades, e, portanto, não tem tanto essa ideia de centralização. Isso é uma primeira característica da Teologia da Libertação. Por exemplo, Leonardo Boff é uma referência da Teologia da Libertação no interior do catolicismo, para alguns protestantes, mas ele é um professor, ele não tem autoridade nenhuma sobre o que se chama de Teologia da Libertação. E muitos poderão discordar do Leonardo Boff em alguns tópicos, mesmo fazendo também Teologia da Libertação. Rubem Alves, por exemplo, é o preconizador da Teologia da Libertação aqui no Brasil, e até mesmo do tema, do assunto, a partir de um trabalho que ele fez nos Estados Unidos. E Rubem Alves é uma referência para quem também é católico, sem nenhum problema no que se refere à Teologia da Libertação. Então existe essa característica de que há algo maior nesse fazer teológico que acaba congregando pessoas, mesmo que estas pessoas tenham e naturalmente terão pequenas diferenças entre entre o que elas pensam e de repente o que se pratica numa comunidade. Isso pode abrir espaços para coisas boas, essa diferença, ou para coisas que uma parte não aprova no outro. E não tem essa preocupação, portanto, de criar uma instituição que se diz ela a única portadora da mensagem da Teologia da Libertação. No geral, se colabora, inclusive, entre as instituições e, até certo ponto, instituições teológicas, não só católica, mas se colabora com outras denominações que eu chamaria aí de cristãs, podendo até mesmo colaborar com outras instituições que promovam cursos de teologia que não são da matriz cristã. Então, o espírito da Teologia da Libertação tem essa abertura para a diversidade. Portanto, é muito mais um princípio teológico, um princípio filosófico teológico que orienta. Pois bem, posto isto, um segundo tópico que apareceu muito aqui nos vídeos, que apareceram em forma de comentários, aqui no canal, melhor dizendo, foi uma preocupação do fazer teológico e sua referência, especificamente no caso da Igreja Católica, à estrutura hierárquica e legislativa, legal da Igreja Católica, que nós chamamos de direito canônico. A Teologia da Libertação não tem como ponto inicial esta estruturação. Existiram e existem preocupações nesse sentido. Obviamente que nós compreendemos o papel, a importância da estrutura da igreja,
Mas existem outros fatores que nos preocupam mais do que a mera hierarquia da igreja. Pensando mais no contexto católico, nós temos pessoas como Dom Casadaglia, por exemplo, uma referência para a teologia da libertação, que era um bispo e, portanto, estava inserido na hierarquia da Igreja Católica, e esse indivíduo cumpria, digamos assim, as exigências legais que a estrutura eclesiástica exige, e nem por isso deixou de ser uma referência para a teologia da libertação no que ele fazia e não propriamente no que ele escrevia. Portanto, a teologia da libertação tem uma marca muito forte, não pela escrita. Portanto, essa ideia minha e de alguns colegas de produzirmos vídeos e conteúdos escritos sobre teologia da libertação, aproveitando da modalidade contemporânea, é um pouco uma coisa, digamos assim, dos nossos tempos. A gente encara isso aqui como um tipo de ação, considerando o contexto que nós estamos. É preciso oferecer mais reflexões sobre teologia da libertação nos meios eletrônicos, porque ele tem sido para a juventude uma grande referência. Então isso aqui passa também a ser uma ação teológica, dado o cenário que modificou. Mas no passado, os anos 80, 70, parte dos 90, a ação da teologia da libertação se concentrava mais neste cuidado pastoral. E a escrita só funcionava como auxiliar desta ação de acolhida. E aí eu vou encaminhando agora para o que é central na teologia. A teologia da libertação não é uma teologia que preconiza uma anarquia, por exemplo, no que se refere às estruturações institucionais. Ela não preconiza um ataque à estrutura católica, de jeito nenhum. Ela é uma teologia que está sempre aberta ao diálogo. Recente, alguns indivíduos, se dizendo fiéis católicos, por exemplo, pensando aqui no cenário católico, a partir do estado do Rio de Janeiro, não sei precisamente onde, fizeram uma carta, documento, pedindo que alguns bispos católicos e um padre, se não me engano, o padre Júlio Lancelotti, que eles fossem afastados, não sei qual o termo específico aqui, mas que basicamente fossem afastados das suas funções. Esse documento foi feito, pelo que rodou nos WhatsApps aí, e foi dirigido a alguma autoridade da Igreja Católica que, digamos assim, pode decidir sobre isso. Isso na teologia da libertação nunca aconteceu, que eu saiba. Se existe, provavelmente para mim vai ser uma surpresa. De um grupo de fiéis, digamos assim, se colocar numa escrita, até porque os grupos ligados à teologia da libertação a maioria eram comunidades muito empobrecidas, e aqueles que tinham formação universitária, que estavam juntos, eram mais no sentido de auxiliar as suas demandas. E, portanto, esse documento que rodou pelo WhatsApp, ele tem uma sofisticação na escrita, provavelmente foi elaborado por um advogado ou alguém que tem formação acadêmica e conhece as formulações do documento, como fazer. Então, na teologia das libertações, nós nunca vimos isto, de um grupo, portanto, querer excluir a própria hierarquia da igreja. No geral, essa questão era sempre posta no nível de diálogo, nunca de uma propositura de exclusão de uma hierarquia da Igreja Católica. Curiosamente, a gente vai assistir isso hoje do espectro teológico ligado ao que nós chamaríamos de direita, alguns chamam de extrema direita, que se identifica com uma ideia de militância católica e que se vê no direito de querer excluir formalmente pessoas de dentro da Igreja Católica. Portanto, a militância da teologia da libertação não tinha essas preocupações. Ela tinha como preocupação, como eu já disse em vídeos passados, a centralidade da comunidade. Então, muitas perguntas me vêm um pouco nesse sentido, de querer saber detalhes canônicos sobre a teologia da libertação.
Eu, portanto, não tenho como foco militar nessa discussão técnico-teológica, porque a teologia da libertação se centra, como eu já disse, na vida comunitária. E tem uma outra referência para a teologia da libertação, que é exatamente o texto bíblico. Como vocês podem ver aqui, essa é uma tradução ecumênica da Bíblia, que eu uso para estudos já desde 99, que me parece que é desde quando eu comprei esta Bíblia para acompanhar meus estudos bíblicos na graduação em teologia. Então, a teologia não teria uma referência? Tem, no caso, o texto bíblico. E a característica dessas exposições que eu irei fazer aqui, exatamente passarão por uma centralidade do texto bíblico, que hoje eu só vou fazer uma exemplificação, não vou propriamente adentrar aqui. Portanto, esta é uma referência para a comunidade baseada numa teologia da libertação. O estudo bíblico, a partir de uma metodologia, portanto, é baseado, para se fazer a leitura bíblica, e a leitura bíblica, portanto, é a centralidade da ação da teologia pastoral, da teologia pastoral inspirada na teologia da libertação. Os outros temas vão surgir a partir desse texto aqui. E então essa seria a terceira resposta das perguntas que aparecem nos vídeos. Sobretudo querendo saber detalhes canônicos, etc. Muitas das vezes o pessoal lembra que o Leonardo Boff teve uma série de processos relacionado à sua obra, a uma obra sua em relação ao Vaticano e etc. Isso está disponível na internet e as pessoas podem procurar e vão encontrar facilmente isso. Isso não quer dizer que foi uma questão contra a teologia da libertação, foi contra os escritos de um indivíduo que na época era padre e precisa ser compreendido nesse contexto. É claro que a teologia da libertação não é unanimidade dentro das tradições religiosas, não só a católica, mas dessas tradições que se assemelham, que se aproximam e quer orientar a sua ação pastoral a partir da teologia da libertação, não são, digamos assim, unanimidades, especialmente entre estas vertentes mais à direita, que gostam de fazer longas declinações aí de quanto essa teologia é perigosa, não sei o que, não sei o que. A teologia da libertação não é uma coisa que a compreensão popular em geral projeta sobre ela. Esses pequenos grupos que querem, digamos, denegrir a ideia de teologia da libertação, eu posso garantir que não é isto, né? A teologia da libertação não é uma coisa anticristã. E já citei aqui como referência, volto sempre a insistir, muitas das questões ligadas à teologia da libertação no contexto da Igreja Católica Romana são questões que, na verdade, são de outros documentos da própria Igreja, o chamado magistério social. Esta é uma referência hierárquica da Igreja que a pessoa pode procurar e compreender que, por incrível que pareça, nesses documentos, que são mais recentes na história da Igreja, a ideia da centralidade da vida do excluído como projeto da ação da instituição Igreja passa a ser formalmente registrado. A Igreja tem preocupação. Não quer dizer que ela exclua os outros setores da sociedade. Portanto, é uma política, como um amigo diz, a política do reino é uma política que inclui a todos. E às vezes também se procurou caracterizar a teologia da libertação, a título de crítica, como sendo uma teologia só para esses. E não é bem isso também. A título de exemplo, então, aqui do texto bíblico, tem uma série de questões. Primeiro, nós observamos hoje em dia, nos rádios e nos programas de televisão, que o indivíduo abre a Bíblia, lê uma coisa e sai interpretando. Eu sempre brinco que isso pelo menos dá uma inveja danada, pelo menos. Porque como que você pega um texto deste e rapidamente faz uma leitura dele e faz uma interpretação? Eu vou brincar aqui um pouco, vão ficar muito indignados porque eu usei a palavra brincar, mas é isso mesmo que eu quero fazer em termos didáticos. Vou abrir aqui numa parte qualquer e vou ler e vou dar um exemplo de como não fazer o tipo de leitura. Então,
Abri aqui no livro de Esther, e aí olhei aqui para o capítulo 7, que diz o seguinte: o rei de Ramã veio se banquetear com Esther, a rainha. Neste segundo dia, ao fim do banquete, o rei tornou a dizer a Esther: qual é seu desejo, rainha Esther? Ele te será concedido. Qual é o teu pedido? Mesmo que seja a metade do meu reino, será feito. Em resposta, Esther, a rainha, declarou: se alcancei a tua benevolência, ó rei, e se for do agrado do rei, que me seja concedida a minha própria vida. Este é meu desejo, e a do meu povo. Este é meu pedido. De fato, nós fomos vendidos, eu e meu povo, para o extermínio, para a matança, para a aniquilação. Se tivéssemos sido vendidos como escravos e como criadas, eu me calaria, porque tal opressão não mereceria que se importune o rei. Por exemplo, aí você lê isso aqui e muitas das vezes faz uma interpretação, nesse jeito mais rápido, uma interpretação literal. Tenta olhar aqui, tem um rei, tem um banquete, é uma pessoa que está querendo, então, resgatar a sua condição, provavelmente de vendido por algum motivo, e se reduz à interpretação do texto na literalidade do texto. Então, este é um problema, porque isso aqui se trata de um texto com uma longa história no tempo. Então, tem dois movimentos aqui de utilizar o texto que são: a primeira, que é do que se chama de assessor pastoral, que é exatamente quem se propôs a estudar o texto, na forma de uma graduação em teologia, numa pós-graduação em estudos bíblicos. E esse indivíduo, ele se propõe a ser o facilitador da comunidade para que a comunidade leia. A estrutura básica de leitura seriam em três partes. Nós temos o texto, nós temos a comunidade que o indivíduo está inserido hoje, e temos a pessoa, eu enquanto pessoa. E essa tríade também pode ser perguntada em relação ao texto. Nós temos o texto, nós temos o contexto do texto. Então é preciso fazer uma série de exames para que essa leitura faça sentido para a comunidade de hoje. Nós precisamos considerar que o texto, esse texto que chega até nós, ele teve um contexto que ele foi produzido e uma história daquela época até os nossos dias. E depois aqui entre nós temos em que sentido esse texto pode interagir com o nosso contexto hoje. E do nosso contexto, a minha vida mais pessoal, mais individual. Sem uma preocupação com isso, nós nem nos damos conta do porquê que no português tem várias traduções da Bíblia. E aí eu vou pegar uma outra referência aqui, textual, que eu trabalhei recente, e portanto, toda vez que nós formos, eu avisei que para a Teologia da Libertação, o texto bíblico, ele é a centralidade da comunidade, ok? Portanto, não é o catecismo da Igreja Católica. Esse vem, mas vem no segundo momento. A centralidade é exatamente a proposta de Jesus. Então, e não é só uma centralidade de fala, como às vezes quem andou comentando no canal andou levantando essa pergunta. A centralidade é de fato, no sentido de que, ao invés de nós discutirmos primeiro a estrutura que surge depois, nós temos que partir na vivência comunitária, uma vivência que se orienta em torno do texto bíblico. E não uma vivência que se orienta já em documentos outros que surgiram historicamente muito depois, na perspectiva de orientar melhor esta ação em torno do texto bíblico. Então, muitas vezes eu observo as outras correntes teológicas colocando este aparato que surgiu depois para fazer com que algo central seja garantido. Ao colocar isso primeiro e discutir muito isso, a aparência mais imediata é que isso virou a centralidade e não o texto bíblico. Por isso que na questão da teologia da libertação é importante a questão do texto bíblico. Então, eu estou aqui rememorando que recentemente eu fiz um trabalho como professor no entorno da seguinte citação
que é de Gênesis, capítulo 2, versículo 25, depois capítulo 3, de 1 até, eu creio que o 7. E só para vocês então terem uma percepção. Primeiro, a leitura bíblica tem que identificar a estrutura contextual aqui dentro. Isso não é um texto com início, que foi escrito de uma única vez, do início até o final. Ele é um texto que alguns dizem assim, que ele provavelmente começou a ser escrito 900 a.C., até mais ou menos 400, por exemplo, aqui a primeira parte, o Pentateuco, são os 5 primeiros livros. E depois nós podemos ir continuando a pensar que outras partes, chamados profetas, os livros históricos, que na tradição judaica se chama de Nevim e Ketuvim, que é idêntico à nossa tradição católica, com pequenos detalhes, etc., mas no geral é idêntico. Esses textos continuaram sendo escritos. No Pentateuco foram os 5 primeiros, por volta estaria concluído entre 900, para alguns, para outros até mesmo ano 400 a.C. Tem uma pequena variação aí de muito tempo, mas é em torno disso. E depois esses outros continuaram sendo escritos até um pouco antes da era cristã, quando nós começamos a contar a era cristã. E depois, aí sim, o Novo Testamento, ou o Testamento da Era Comum, como alguns preferem. Este foi redigido ali por volta do século I, fins do século I, quase chegando já no século II, que se escreve todo o Novo Testamento, já todo escrito em grego, ou a grande maioria escrita em grego. Então, voltando aqui ao texto de Gênesis, aí nós precisamos entender que para eu ler a ideia do jardim, a parte escolhida aqui é fora do jardim do Éden. E começa assim: ambos estavam nus, o homem e a mulher, sem sentirem vergonha um do outro. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. E aqui descreve a clássica cena de que podia comer, não podia, e aí eles foram retirados do jardim do Éden. Então, o estudo bíblico, a leitura bíblica desse texto, considerando que ele não é um texto jornalístico que foi escrito ontem, mas ele é um texto que tem 2000 anos de história, e eu disse para trás aí que ele é um texto que funciona quase como um fóssil da nossa consciência comunitária. Portanto, ele é um texto que tem uma natureza, obviamente, para a comunidade dos crentes, um texto sagrado, portanto, que trata desse processo de relação do indivíduo com Deus, mas que, além disto, para o estudioso, nós podemos perceber que esse processo, portanto, de ser um texto mediador dessa condição humana com o Deus, ele, portanto, traz em si elementos da constituição psíquica dos indivíduos de modo extraordinário, porque quer que queiramos ou não, é um texto visitado e é um texto que ganhou contornos de civilizacional. Então, ele tem sim muito a nos dizer, mesmo se eu, porventura, não fosse um crente e quisesse estudar o texto bíblico numa perspectiva de compreensão da condição humana, da compreensão das estruturas fundamentais do que seria a chamada sociedade ocidental de nossos dias. Ele é uma referência para isto. Então, nessa toada de que é um texto complexo, não dá para fazer uma leitura literal, como a maioria abre nessa parte e observa que as pessoas estavam peladas, e peladas ficaram com vergonha. Quando a gente remete o texto em hebraico, por exemplo, nós vamos descobrir a relação entre uma palavra e outra, que os biblistas gostam de destacar, por exemplo. Aqui, especificamente nessa tradição que eu estou usando, ele faz uma relação entre a palavra nus, que se escreve arumim, e astuto, que é arum, em hebraico. E essas duas palavras, para o estudioso bíblico, está muito mais ligado com a ideia de engenhosidade, com astúcia, do que propriamente ficar nu. Então, ver que se estava nus, talvez aqui é ver ou ter percebido a ideia de estar desnudo. Desnudo no sentido de que um dado tipo de conhecimento não
por mais argiloso ou astuto que ele fosse, ele apenas revelou para o ser humano a sua condição precária. Por mais astuto que ele fosse enquanto mente engenhosa, ele na verdade se descobre limitado. Esta, por exemplo, a partir de uma leitura do texto mais hebraico, nos levam a, digamos assim, a pensar esse exercício que deve ser feito na leitura do texto bíblico. Depois disso aqui, eu só estava conferindo aqui realmente, entre nus, que é Arumim, e depois adiante astuto como Arum, ou Arum. E em hebraico a gente consegue ver as palavras, como é que elas são escritas, e depois que a gente aprende um pouquinho da língua hebraica, nós vamos descobrindo que ela tem um jeito de funcionamento muito particular e que esse tipo de jogo de palavra é muito importante. Aí nós descobrimos que essa parte aqui, que eu acabei de ler, ela fica dentro de uma parte um pouco maior. Isso é os estudos dos últimos 200 anos em torno do texto bíblico. Eu, sozinho, não sei disto. Eu recorro a outros estudiosos. Portanto, a leitura bíblica é antes de mais nada, uma atividade coletiva. Não é uma atividade individual. Eu me sirvo de estudos de outros estudiosos e de um grupo vasto de estudiosos que, por exemplo, consegue nos dizer, quando você abre aqui, que esse bloco de texto que está dentro, ele pertence, no Pentateuco, nós teríamos alguns blocos de textos que têm identidade entre eles. E esta parte específica seria o texto javista. Nós temos no primeira parte aqui do Pentateuco, se eu ver se eu lembro de cor, mas nós temos a javista, a elorista, a deuteronômica, Yavé, onde se chama Yavé, que é a javista, Elohista, ou Eloísta, onde chama Elohim, e a deuteronômica, porque aparece uma outra coisa. Eu acho que são 3 blocos de textos que aparecem aqui. Os estudiosos fornecem para nós esse tipo de interpretação. Isso é muito fundamentado, tem uma larga tradição de estudos sobre isto, e é concórdia entre tradição católica, protestantes e por aí vai. De que um bloco que começa em 2, 4b, é um bloco que vai até a parte 4, se não me engano, 26. Então, esse conjunto aqui, ele tem uma identidade. E aí, quando a gente pensa, então, que ele tem uma identidade, nós vamos descobrir que essa leitura da queda aqui do paraíso, ela está intimamente ligada nesse conjunto. O sentido não consegue ser totalmente compreendido do texto se nós lermos simplesmente que a Eva induziu Adão, no texto literal, a comer a tal da fruta, e por causa disso, aqui no 3:8, ouvir o Senhor, e aí tentaram se esconder da vergonha que eles fizeram, e descobriram daí a pouco que estava fora do jardim. Nessa leitura aqui, o que eu vejo, por exemplo, é fundamental o machismo, que não tem nada a ver com esse texto. Os historiadores nos ajudam, por exemplo, a entender que serpente astuta, a serpente era um signo conhecido nesta época dessas comunidades. Aí nós também descobrimos a seguinte questão sobre a redação do Pentateuco. O Pentateuco era uma tradição oral que provavelmente remete, enquanto história, ao ano 1200 a.C. Tudo isso nós sabemos hoje porque eu estou dizendo que nós temos 200 anos de tradição de estudos bíblicos críticos. E isso não é uma interpretação aleatória, uma interpretação de um youtuber, é uma interpretação de uma longa tradição de estudos variados, que é, portanto, comprovado que isso que está dizendo não é inventando ao léu. E aí então a gente descobre que, na verdade, o Pentateuco é fruto de uma tradição que primeiro foi oral por muito tempo. E com muita frequência os estudiosos bíblicos falam de uma figura muito bonita que é, para a gente entender o que foi o Pentateuco, como é que ele se formou, eles usam a expressão de vários rios que vão fluindo por um lago. Então imaginemos aqui uma lagoa
Eu vou tentar dar um exemplo de uma lagoa conhecida aqui no Brasil, Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, talvez, ou uma outra lagoa que tenha vários rios que alimentam esta lagoa. Então os estudiosos usam essa expressão dizendo que a formação do Pentateuco, para a gente compreendê-la, é que cada rio deste seria, por exemplo, uma dessas tradições, javista, eloísta e as outras tradições. E que num dado momento, essas culturas diferentes vão se formar em uma única cultura, mas isso não fica de fora da narrativa. É isso que é interessante a gente compreender. E é nesse contexto que os intérpretes, por exemplo, aqui, vão lembrar que a figura de serpente que aparece aqui, certamente era um assunto compartilhado desses primeiros povos, dessas primeiras tribos, com outros povos daquele contexto. E aí o texto aqui lembra, o comentário, que a serpente era frequente, era um símbolo muito forte na cultura egípcia, como símbolo de poder, e também na cultura cananeia, onde tinha lá a figura religiosa do Gilgamesh, na qual a serpente fazia parte daquela narrativa também daquele povo. A serpente tinha tomado dele alguma coisa, se não me engano, a árvore do conhecimento, alguma coisa assim, e portanto a serpente era associado a essa ideia de ardil, de esperteza, que tirava a vida do outro. Então os estudiosos indicam que nós não podemos querer compreender essa ideia da serpente, do jardim. Aí depois nós temos que entender que a palavra Éden, por exemplo, está ligada a prazer. É a mesma palavra no hebraico para prazer. Então, quer dizer, que jardim? Nós pensamos num jardim, aí as imagens contemporâneas acabam com a nossa criatividade, porque cria um jardim e tal, e nós pensamos num jardim desses de climas temperados, que passam nos cinemas de preferência, né? Onde só tem um tipo de grama, e teve uma tradição religiosa que nos anos 80 ainda distribuía uns livros que eles chamavam de Bíblia, e que vinham com essas imagens. Então até hoje a minha cabeça ficou marcada com aquelas imagens. E aí na hora que a gente pega a palavra em hebraico, a gente descobre que Éden é prazer. Então de repente esse jardim do prazer não é um lugar propriamente, mas é um estado. Um estado de prazer. E aí também o que se entende por hoje de prazer, que é um outro trabalho também que nós precisamos fazer na leitura bíblica. Portanto, o que nós vamos compreender, e eu concluo com isso aqui, é que de uma narrativa que nós podemos, numa leitura literal, fundamentalista, literal, fundamentalismo aqui é a mesma coisa, nós em geral desconsideramos esse contexto. E ao desconsiderar o contexto, nós fazemos o que nós quisermos com o texto. E esse é o problema, quando a leitura é uma leitura literal. A mensagem do sagrado, do divino, nessa tradição, ela se mostra a partir do momento que nós, enquanto leitores, compreendemos o contexto do texto. Porque se nós não compreendemos o contexto do texto, nós estamos fazendo um uso pessoal, privado do texto. E nós estamos fazendo isso em função do nosso contexto de hoje. E de certa maneira aí nós matamos a palavra, porque a palavra não serve como alimento a partir de uma longa tradição comunitária da qual nos sentimos parte. Essa palavra não consegue ser um alimento que torna viva a comunidade hoje. Nós fazemos um movimento contrário, nós pegamos hoje e, na verdade, queremos expandir o que nós temos hoje para cima desta história. E aí, nessa leitura, portanto, literal, nós vamos pensar em alguém sem roupa, nós vamos pensar que a mulher é culpada, e isso serve como base para uma cultura machista, que é totalmente equivocado quando a gente entende esse conjunto javista. Que na verdade, e aí eu já caminho para a conclusão, na verdade nós temos nessa leitura aqui, um processo muito importante dessas comunidades, então, que já tinha essa narrativa oral durante muito tempo pelo deserto, compartilhando símbolos com outras culturas. A reflexão aqui é montada numa perspectiva de conjunto que sinaliza, primeiro, a nossa limitação, o nosso limite. E em seguida, quando a gente continua lendo esse conjunto javista, que apesar de sermos limitados, existe um Deus que se faz, digamos, amoroso conosco, que somos limitados.
A descrição da queda do paraíso, na minha interpretação, é a percepção de que nós, enquanto conhecedores, por mais que nosso conhecimento seja ardiloso, astuto, o nosso conhecimento, enquanto conhecimento humano, ele tem uma característica de ser um conhecimento que não conhece ainda a totalidade das coisas. E por não conhecer essa totalidade das coisas, nós temos que sempre tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente mexe onde não devia e produzimos efeitos que nós nem imaginávamos, exatamente porque nós não temos o conhecimento da totalidade do universo. Então, essa percepção de que somos limitados aparece, a meu ver, nessa narrativa desta forma. Teríamos que examinar um pouco mais esse papel da mulher, etc. É possível que, historicamente, no texto bíblico, apareça características que são próprias da história, que hoje o que nos importa é exatamente superar esse processo. Se estamos falando aqui de limite de conhecimento, certamente poderíamos também falar de limite de percepção de gênero. E aí, na sequência desse conjunto já vista, nós vamos ver Deus fazendo um pacto com Abraão. Então, ver a parte só o texto e não compreender essa conexão do conjunto do texto nos deixa, por exemplo, privado de entender que, apesar de sermos limitados, apesar de nos vermos limitados, ou nos vermos nus, nós temos uma tradição de um Deus que, apesar disso, nos acolhe. E este efeito para a ideia de dignidade da pessoa humana é o que nos interessa na leitura bíblica. O Deus que, apesar dos nossos limites, está sempre de portas abertas para recolocar a nossa dignidade, para nos devolver a nossa dignidade. Este fenômeno da tradição judaica, que depois passou também a ser cristã, enquanto fenômeno religioso, ele tem uma particularidade dessa tradição. Se formos para a tradição grega, da filosofia, da qual também somos professor, nós vamos ver ali os deuses gregos não estão nem aí para os humanos. Aliás, eles sempre sacaneiam os humanos. Se nós formos examinarmos em outras tradições, a ideia dos deuses, por exemplo, da cultura egípcia, cananeia, tinha essa característica também de não se importar com os humanos. E neste contexto, apesar de elementos como serpente aparecer aqui e ser comum a outras tradições religiosas, como outros temas caros para nós da cristandade, como a ideia do homem que virou Deus, isso não é invenção cristã, isso já era um fenômeno social conhecido na cultura egípcia, do Deus homem. E da ideia de trindade também, não é uma coisa exclusiva do cristianismo, isso também era lá da Osíris, eu sempre esqueço o nome dos três, o Sol, a Lua e a Terra, que formavam os três. Então essa ideia de trindade também não é uma invenção única da cristandade. Mas a ideia do povo aqui do Pentateuco e do seu Deus, de um Deus que acolhe e caminha junto com ele, esta ideia é muito particular e esta ideia é o que, a meu ver, pessoalmente, me encanta de um Deus que mostra o nosso limite e às vezes a gente não gosta que seja mostrado os nossos limites, mas, segundo um filósofo, Spinoza, não muito cristão, mas que tem ideias filosóficas que me interessam muito, o primeiro erro nosso é exatamente não nos percebermos limitados. É achar que nós, enquanto uma parte, temos poder de uma totalidade. E o texto aqui, de modo muito didático e de uma narrativa que vinha passando de gerações para gerações e que chega até nós, demonstra de um jeito muito particular esse limite. Que apesar de termos uma astúcia, uma capacidade de inteligência e de pensar, não é suficiente. Isso, obviamente, nos faz perceber que diante de uma vastidão, de uma totalidade, nós somos apenas uma parte. E esse processo é representado, a meu ver, muito bem pela ideia de queda do paraíso, mas que é preciso continuar lendo, porque na sequência Deus faz o pacto lá com o patriarca, e esse pacto, essa aliança, que a gente traduz por testamento, esta aliança ela vai passar de geração em geração, apesar disto. E temos que tomar cuidado, porque senão a gente continua espezinhando a nossa condição humana, porque nós somos limitados. E no Novo Testamento a ideia é exatamente que, uma vez acolhido por Deus, esse processo tem que ser libertador.
Ele não pode servir para continuar nos oprimindo. Reconhecer os nossos limites no primeiro momento e depois ser acolhido por uma ideia de aliança não é para continuar nos espezinhando. É claro que nós devemos sempre lembrar que, apesar de acolhido, nós não superamos os nossos limites. A gente nunca pode perder isso de vista. E a estratégia da tradição do povo, da Bíblia, do livro, sempre vai retomar esse assunto. Porque aqui e acolá a própria tradição vai fazer isso. Os indivíduos vão esquecer que são esses limitados e vão de novo ter que, digamos, derrapar e tropicar para entender que são limitados. Isso está cheio no Primeiro Testamento, isso também nós vamos ver um pouco no Segundo Testamento. Enfim, é isto. Aí trazendo para os nossos dias, tem uma série de consequências que eu já fiz aqui, mas seria uma exemplificação de uma abordagem, de uma leitura aqui, de um pequeno trecho do texto bíblico que a teologia da libertação faria. Ou pelo menos eu, inspirado nessa ideia, fiz, e não a teologia da libertação, que são todos aqueles que se interessam pelo texto. Muito obrigado e até uma próxima aula.